Fala galera ligada no canal Revolução. Hoje eu gostaria de falar a respeito de intimidade com Deus. Bem, como nós poderemos definir o que é intimidade? Intimidade, podemos dizer que seja um relacionamento profundo entre duas pessoas que estão ligadas de alguma maneira por algum vínculo, por alguma aliança, por um elo. Sabe, no que diz respeito à nossa intimidade com Deus, isso não é muito diferente. A intimidade com Deus, ela está relacionada a um relacionamento profundo que nós desenvolvemos com Ele. Só que esse relacionamento e essa intimidade, ele possui algumas bases que nós precisamos entender. Eu gostaria de falar sobre pelo menos 3 aspectos os quais nós precisamos entender para podermos desfrutar de uma genuína intimidade com Deus. O primeiro aspecto é que a verdadeira intimidade é para aqueles que temem a Deus. Ou seja, somente aqueles que o temem podem ser íntimos de Deus. Aí em Salmos capítulo 25, versículo 14, diz que a intimidade é para aqueles que o temem. Dessa forma, nós, antes de queremos ser íntimos de Deus, nós precisamos avaliar se na nossa vida nós temos reverência a Deus, se nós temos temor de Deus, se nós valorizamos a sua presença, se nós temos buscado viver uma vida de completa santidade diante de Deus. Porque essa é uma base para que possamos ser pessoas íntimas de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ele não pode ter comunhão com o pecado. Ele não pode ter comunhão com a impureza. Então, se há impureza, se há falta de temor nas nossas vidas, se não há santidade, não há intimidade também. Então, por um lado, o Senhor ele é gracioso e Ele sempre nos dá a segunda chance. Por outro, nós só poderemos ser íntimos dele uma vez que nós desenvolvemos um santo temor pela presença e pela pessoa de Deus. Então, o primeiro aspecto é esse. O Senhor ele é um Deus próximo, mas por outro lado, Ele é o Senhor. Nós não deveremos vê-lo simplesmente como nosso Salvador, mas como nosso Senhor, como aquele que dirige os nossos passos, aquele que nos guia, aquele que é o nosso dono acima de tudo. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos chama de amigo, mas Ele diz que nós somos amigos porque nós fazemos a sua vontade. Dessa forma, o segundo aspecto pelo qual nós devemos considerar que se queremos ser íntimos de Deus, é que aqueles que são íntimos fazem a vontade de Deus. Então, uma vez que nós somos amigos de Deus, somos íntimos de Deus, é porque nós fazemos a vontade dEle. Ou seja, porque nós obedecemos a sua direção, nós seguimos as suas instruções. Quando Jesus ensinou os discípulos a fazerem a oração do Pai Nosso, Ele os ensinou a orar da seguinte maneira: Senhor, que seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Dessa maneira, queridos, nós não podemos viver a nossa vida sem considerar a importância de fazermos a vontade de Deus. Se você quer realmente ser alguém íntimo do Senhor, você deveria considerar se você está no centro da vontade de Deus para a sua vida, porque isso é de suma importância para você, é de suma importância no seu relacionamento com Deus. E o terceiro aspecto que eu gostaria de falar é, na verdade, uma análise na intimidade de Moisés, com base na intimidade de Moisés para com Deus. Então, o que nós podemos ver na atitude de Moisés para com Deus que nós podemos aprender? Então, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, mostra a maneira como Moisés se relacionava com Deus. E uma das primeiras coisas que é dito lá no livro de Êxodo é que o Senhor ordena a Moisés e ao povo para retirar os seus atavios, suas roupas de festas e proclamarem um arrependimento. Então, em primeiro lugar, com base nessa intimidade que nós vemos na vida de Moisés, a intimidade é baseada no arrependimento. Então, uma vez que você tem temor a Deus, você vai se arrepender dos seus pecados. Uma vez que você se arrepende, a graça de Deus te alcança. E o seu coração fica livre de todo impedimento para que você possa servir a Deus de uma forma adequada, da melhor forma possível. Então, se existe algo que nesses dias está te impedindo, que está retendo a sua oração, o seu relacionamento com Deus, se arrependa, querido. Toma a decisão de abrir mão disso. Com certeza
você vai desenvolver um relacionamento com Ele. A segunda coisa que nós vemos na intimidade de Moisés com o Senhor é que só há intimidade onde há oração e comunhão. Então a Bíblia mostra no livro de Êxodo, capítulo 33, que todos os dias ao amanhecer Moisés se levantava e ele pegava a sua tenda e ele ia andando em meio à congregação de Israel, em meio ao arraial. E eu imagino que as crianças já acordavam cedo ali, já chamavam os seus familiares. E a Bíblia mostra que enquanto Moisés estava passando por meio do povo, todos paravam à porta, imagino como um exército diante do general, para ver Moisés saindo do arraial, para armar sua tenda longe do povo, para que ele pudesse ter um tempo com Deus. E a Bíblia diz que quando ele começava a orar, uma nuvem descia sobre aquele lugar onde ele estava e se manifestava ali. E a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, como um amigo, o Senhor falava com ele. Isso é muito interessante, querido, porque esse é o símbolo mais lindo que nós podemos ver na palavra de Deus a respeito de oração. Sabe, Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, porque ele orava, porque ele tinha comunhão com Deus. E só há comunhão onde há oração. Então, se você não busca a Deus em oração, você dificilmente será alguém íntimo de Deus. E o fato de você não orar, isso não deveria gerar necessariamente acusação no seu coração, mas deveria gerar fome. Fome por mais de Deus, sede, para suprir um vazio que há dentro de você, que só Ele pode suprir. Portanto, a sua atitude de orar não deve ser simplesmente para cumprir uma obrigação religiosa, mas sim porque você deseja ser íntimo do Senhor. Mas sim porque você entendeu que só há intimidade onde há oração. E quando você ora, você desenvolve um relacionamento íntimo com o Senhor. O terceiro aspecto da intimidade de Moisés é que só há intimidade com Deus onde há fome e sede pela glória de Deus. Ao olharmos para a atitude de Moisés, nós vemos que ele não abria mão da presença de Deus. O Senhor veio ter com ele e falou: Moisés, esse povo é de dura cerviz, infelizmente eu não vou poder continuar no meio de vocês. Mas Moisés, ele deu uma resposta poderosa ao Senhor. Ele disse, se eu não me engano, no versículo 15: Senhor, não nos faça subir nesse lugar se a sua presença não for conosco. E a Bíblia diz que por causa daquela resposta, o Senhor decidiu ir com Moisés e com o povo, mesmo diante da murmuração do povo e diante dos pecados do povo. Dessa forma, nós entendemos que quando nós temos fome e sede pela presença de Deus, nós podemos ser íntimos. Moisés era alguém que não abria mão da presença de Deus. O Senhor disse a ele: eu vou mandar os meus anjos, se for preciso, Moisés. Mas Moisés, ele preferia a presença de Deus. Ele não abria mão. Sabe, eu gostaria de te perguntar algo hoje. Você é alguém que valoriza a presença de Deus? Ou você valoriza mais o dinheiro, relacionamentos? Você valoriza mais suas coisas pessoais, a sua vida, seus eventos? Sabe, nós temos que fazer uma análise, uma avaliação sincera diante de Deus, para que nós possamos ser íntimos dele. Não adianta dizer que nós amamos a presença dele se na prática nós não agimos assim. Só há intimidade com Deus onde há fome e sede pela presença dele. E o último aspecto da intimidade de Moisés para com o Senhor era que Moisés, ele desejava ver a glória de Deus. Então eu gostaria de fazer uma pergunta: por que você serve a Deus? Você o serve porque você deseja receber bênçãos dele, porque você deseja um milagre, uma cura, uma libertação, porque você deseja prosperar simplesmente, ou você anseia pela glória de Deus? São poucos os cristãos, os crentes que entendem que nós devemos servir a Deus por causa da glória de Deus, por causa da presença de Deus. A glória de Deus é a presença do próprio Deus. E Deus, ele é uma pessoa, queridos. A glória, a presença de Deus não é algo, não é uma substância, mas é a pessoa do próprio Deus manifesta na nossa vida. Então, no Velho Testamento, ali mesmo no livro de Êxodo, capítulo 33, já no final, Moisés fala para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua glória. O Senhor diz para ele: Moisés, infelizmente você não pode ver a minha glória, você não pode ver a minha face, porque se você me ver, você irá morrer. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou colocar você de trás da fenda de uma rocha, e eu vou passar rapidamente por essa fenda, na frente dessa fenda, e quando eu passar você vai ter um vislumbre da minha glória. Então assim aconteceu, e Moisés naquele dia ele pôde de fato ter um vislumbre da glória de Deus.
Mas o Senhor amava Moisés e ele, por causa da intimidade de Moisés para com o Senhor decidiu, dar um pouco mais a Moisés. A Bíblia diz que já no Novo Testamento, Jesus chamou os seus discípulos certa vez para subir ao monte. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E quando eles subiram ali, a Bíblia diz que ele se transfigurou diante dos seus discípulos. Mas quando isso aconteceu, a Bíblia diz que duas pessoas apareceram ali também, que foi Elias e Moisés. Ou seja, o Senhor se lembrou do desejo do coração de Moisés naquele dia e cumpriu com o seu desejo já no Novo Testamento, porque a glória de Deus se revelou na face de Cristo. Então hoje, como nós podemos ver a glória de Deus? Conhecendo a Cristo. A glória de Deus se revela na face de Cristo. Isso está escrito lá em 2 Coríntios também. Então, querido, hoje, se você deseja ser alguém íntimo de Deus, você precisa entronizar Cristo para dentro da sua vida. E você faz isso quando você o busca, quando você se enche da presença de Deus, quando você ora, quando você anseia por mais de Deus na sua vida. E com certeza, se você tiver essa postura, se você desejar ver a glória de Deus, com certeza você será mais íntimo do Senhor. Sabe? Que Deus possa te tornar alguém íntimo nesses dias. Guarde essa palavra no seu coração, que nesses dias você possa viver essa vida de intimidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like aí no vídeo, para que mais pessoas possam conhecer esses princípios, entender como ser íntimos de Deus. Sabe, que Deus te abençoe muitíssimo. Viva essa vida de intimidade.